Boa noite pessoal, tudo jóia? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal para bater um papo sobre endocrinologia. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre complicações do diabetes. Quando a gente pensa em complicações do diabetes a longo prazo, as pessoas sempre lembram de perda da visão, hemodiálise, mas muito pouco se fala sobre o acometimento dos nervos, que é a complicação crônica mais comum dos pacientes que têm diabetes. A chamada neuropatia diabética pode levar a amortecimento da ponta dos dedos, perda da sensibilidade e muitas vezes dor importante e até insuportável para alguns pacientes. E por que afinal ela acontece? No vídeo de hoje a gente vai estar conversando um pouquinho sobre isso, como nós podemos prevenir, tratar e caso você tenha neuropatia diabética, isso é reversível, de que maneira ou não? É algo que eu vou ter que conviver para o resto da vida. Então, é sobre a neuropatia diabética que a gente vai estar batendo um papo um pouco no vídeo de hoje. Vamos começar explicando por que o diabetes afeta os nervos. Então, a glicose elevada no sangue, acima de níveis normais, por anos e anos, além de machucar a visão, os rins, aumentar o risco de infarto e derrame, ela também machuca as células que revestem os nervos, que compõem a bainha de mielina, células nervosas. E essas células elas vão morrendo ao longo do tempo e passando a conduzir o impulso nervoso de maneira anormal. É como se você tivesse um fio de um poste ali, que ao longo do tempo, depois de não ter uma manutenção muito bacana, ele começa a soltar umas faíscas, dar curto-circuito, parar de conduzir a eletricidade. É a mesma coisa que acontece no nervo do paciente com diabetes. Então as pessoas geralmente referem nas pernas e nos pés, na ponta dos dedos, que começa a ter redução da sensibilidade, né? Começa a não sentir muito onde pisa, se pisa num objeto mais pontiagudo, mais redondo, começa a não perceber, né, machucados no pé porque pisam nas coisas e simplesmente a pessoa tem uma redução dessa sensibilidade. Em outros casos, o paciente começa a ter dor. É como se o nervo ele ficasse dando curto-circuito e dando descargas aleatórias. E isso incomoda muito os pacientes. Geralmente eles falam que é da canela para baixo, nos pés, com sensação de agulhadas, né, pontadas, como se o pé estivesse pegando fogo, especialmente à noite. E tem pacientes que não conseguem dormir direto, né? Os pacientes ficam desesperados. O que fazer quando começam a ter essas dores aí que impedem de pegar no sono, incomodam o dia todo? Bom, o primeiro passo que a gente tem que fazer, sempre prevenir o surgimento da neuropatia diabética. E como a gente previne? Controlando o seu diabetes, mantendo a glicose em níveis legais, controlados, para que ela não machuque o nervo. Rodrigo, mas no meu caso, eu nunca levei o tratamento muito a sério, o diabetes já comprometeu os meus nervos e hoje eu não sinto direito a ponta dos dedos, né? O sapato está apertado, eu não percebo. O que fazer nesse caso, né? Qual remédio tomar para que isso volte ao normal? Infelizmente, a neuropatia diabética, ela não é reversível. Então, se você tem a perda de sensibilidade, os dedos amortecidos, isso mesmo que você volte a controlar o diabetes, aquele nervo machucado, ele não volta a ser um nervo normal. Então, esse amortecimento, esse formigamento, provavelmente você terá que aprender a conviver com ele e controlar o diabetes para que ele não piore, não se agrave. E claro, sempre monitorar o seu pé, examinar, sempre olhar entre os dedos, olhar na planta do pé se não tem nenhuma ferida, porque às vezes pode acontecer de você pisar em alguma coisa, não perceber, aquilo gerar até uma infecção e ter risco até para a sua vida. Então, geralmente não tem o que a gente fazer para a neuropatia diabética quando o paciente está com os pés amortecidos, né? A perda da sensibilidade ela acaba sendo definitiva. Agora, para os pacientes que têm dor, aí sim, graças a Deus, nós temos tratamento, que são medicações que inibem o reconhecimento do estímulo da dor pelo cérebro. Então são remédios antidepressivos e anticonvulsivantes. No seu caso, não vai ser usado, né? Talvez é importante o médico explicar para você, não é usado, no seu caso, para tratamento da depressão, mas ele tem esse efeito secundário de reduzir o reconhecimento do estímulo nervoso pelo cérebro. Então as medicações mais utilizadas, e são muito boas, os pacientes geralmente respondem muito bem, melhoram bem os sintomas,
são a duloxetina, a pregabalina e a gabapentina. São os remédios mais famosos usados para tratamento da neuropatia diabética dolorosa. Rodrigo, mas eu estou usando essas medicações, melhorei os sintomas e eu posso parar? Provavelmente não, porque como a gente já conversou, a lesão do nervo ela é definitiva, o seu nervo ele não se regenerou. É só o remédio que está camuflando o reconhecimento do seu cérebro, né, do estímulo doloroso. Agora, se você controlar bem o diabetes, pode ser que essa dor ela não agrave, não piore. Então, em todo cenário, independente de qual neuropatia você tiver, controlar a glicose é fundamental para que isso não piore, não se agrave. Existe uma classe de medicação que acabou não pegando muito, os resultados eles são um pouco conflitantes, não são tão convincentes, porque a gente sempre tenta tratar alguma patologia atuando na causa, né? Não só mascarando os sintomas, que é o que a gente faz na neuropatia diabética. Existe uma medicação que tem o potencial de reduzir o dano que o açúcar provoca nas células do nervo. É como se ela ajudasse essas células nervosas a se repararem, reduzir a produção de substâncias oxidantes ali no nervo, que a glicose elevada provoca, que é o chamado ácido alfa-lipóico. O nome comercial mais conhecido é o chamado tioctacid. Tem alguns estudos, sim, que mostram que o tioctacid é legal para atenuar a dor na neuropatia diabética, mas são estudos pequenos, de pouca duração, e os pacientes têm resultados mistos, né? Uns respondem, outros não respondem nada. Então um remédio que era muito promissor, mas que na prática ele acaba não sendo tão eficiente para a maioria dos pacientes. Então o que a gente tem de melhor, por enquanto ainda, é o controle glicêmico para que o diabetes alto não piore a lesão do seu nervo. E se você tiver dor, aí sim, aquelas 3 medicações que eu acabei citando, duloxetina, pregabalina e gabapentina, podem ser muito eficazes no seu caso para te dar um pouco de paz, um pouco de sossego, porque em alguns casos é extremamente desagradável. Combinado, pessoal? Espero que eu possa ter ajudado um pouco no tema da neuropatia diabética. Ficou mais alguma dúvida? Você quer saber mais alguma coisa sobre esse tema? Não deixe de estar escrevendo aqui embaixo, que a gente vai estar batendo um papo ainda mais sobre isso. E a gente se vê como de costume no vídeo da semana que vem. Beleza? Um grande abraço para vocês, uma ótima semana e até lá!